Logo cedo, Seth acorda para mais um dia entediante em sua vida. Sem amigos ou família, sua única companhia são os cães do Centro de Controle Animal onde trabalha. Após garantir que todos estejam alimentados, ele entra na jaula de Lex e a abraça, buscando um pouco de afeto. Certa noite, no ônibus de volta para casa, Seth se surpreende ao ver Holly. Ele se aproxima para cumprimentá-la, mas ela não o reconhece. Seth explica que estudaram juntos no ensino médio. Embora nunca tenham convivido, ele era um ano mais velho e a conhecia por ser popular. Percebendo que ela escreve em um caderno, ele a chama de escritora, mas Holly esclarece que é garçonete e que escrever é apenas um hobby. Seth tenta fazer uma piada, mas o clima fica constrangedor. Pouco depois, Holly desce do ônibus e Seth tenta chamá-la para sair, mas ela não ouve. Naquela noite, Seth a procura nas redes sociais e fica feliz ao descobrir que ela tem um cachorro. No dia seguinte, pede conselhos ao colega Nate sobre como conquistar uma garota. Nate diz que ele precisa ser confiante e fazê-la rir. Mais tarde, Seth fica devastado ao saber que Lexi será sacrificada. Ele a tira da jaula e a segura sobre a mesa, falando com carinho. Quando o veterinário lembra que ele poderia adotá-la, Seth explica que mora em um prédio que não aceita animais e que não pode se mudar. Lexi é então sacrificada e Seth leva seu corpo até o crematório. Após remover o perfil de Lexi da jaula, Seth ouve um ruído vindo da área restrita. Ele abre a porta, mas não encontra nada fora do normal. Depois do expediente, volta a vasculhar as redes sociais de Holly, anotando tudo o que aprende sobre ela, examina cada foto em busca de pistas e finalmente descobre onde ela trabalha. No dia seguinte, vai até o restaurante onde Holly é garçonete e precisa se apresentar novamente, já que ela não se lembra dele. Ele tenta elogiá-la, mas ela mantém a postura profissional e apenas serve a comida. Minutos depois, Seth tenta chamá-la para sair. Holly recusa, dizendo que tem namorado, ao que Seth responde imediatamente que ela não tem. A resposta o torna ainda mais perturbador aos olhos dela. Holly deixa a conta sobre a mesa e vai embora. Naquela noite, a caminho de casa, ela sente que está sendo seguida. Do lado de fora, escondido nos arbustos, Seth observa sua casa. Desconfiada, Holly comenta com sua colega de quarto, Claire, que há alguém lá fora, mas Claire acredita que é apenas paranoia. Momentos depois, Holly recebe uma ligação de Eric, seu ex-namorado, completamente bêbado. Após desligar, Claire insiste que ela deveria perdoá-lo, porque estar sozinha é pior. Holly recusa e prefere afogar as mágoas na bebida. Na manhã seguinte, ao chegar no restaurante, Holly encontra um enorme buquê de flores com um cartão enigmático. Seja minha. Após o expediente, ela visita Eric em seu bar para pedir que pare com os presentes. Mas Eric revela que não foi ele quem mandou. Ele tenta convencê-la a reatar, mas Holly o lembra de que ele a traiu. Logo depois, Seth entra discretamente no bar e observa tudo de longe. Quando Holly sai para fumar e escrever em seu caderno, Seth a segue e tenta puxar conversa. Ela ainda não se lembra dele e diz que vai embora. Então Seth revela que foi ele quem mandou as flores. É quando Holly finalmente o reconhece e percebe que está lidando com um perseguidor. Desesperado, Seth tenta se justificar, diz que não é louco, só quer conversar. Afirma que nunca a esqueceu desde o colégio. Holly tenta sair, mas Seth bloqueia seu caminho. Ela se assusta e consegue empurrá-lo de volta para dentro do bar. Eric vê tudo, ouve Holly contar que Seth tentou agarrá-la e salta por cima do balcão para socá-lo no rosto. Mesmo sangrando no chão, Seth começa a rir. Eric perde a cabeça e o chuta com raiva. Até Holly intervir, ele arrasta Seth para fora e o expulsa com a promessa de que, se voltar, apanha de novo. Enquanto rola pela calçada, Seth percebe que Holly deixou cair o caderno. Em casa, ele cuida dos ferimentos antes de abrir o diário e mergulhar na leitura. É o registro íntimo de Holly, um desabafo cru, cheio de raiva e frustração. Seth passa a noite acordado, lendo cada linha, sentindo-se cada vez mais conectado à fúria silenciosa que ela carrega. No dia seguinte, já no trabalho, Seth entra na área restrita e encontra uma escotilha no chão. Ao descer, descobre uma sala abandonada, ainda ligada à rede elétrica principal. Uma ideia começa a se formar em sua mente. Nos dias seguintes, Seth se dedica intensamente ao seu plano, compra itens pela internet, segue tutoriais e começa a montar uma jaula na sala abandonada. Enquanto isso, continua estudando o diário de Holly e rouba sedativos da enfermaria do abrigo. Em casa, testa a substância em si mesmo.
cai no sono imediatamente, sem efeitos colaterais. Algumas noites depois, Holly está a caminho de casa quando sente que está sendo seguida. Ela para, olha em volta, mas Seth já está escondido. Seguindo em frente, a sensação retorna. Ela reage rápido e dispara seu spray de pimenta. Acidentalmente acerta um morador de rua que começa a gritar descontrolado. Holly foge assustada, enquanto Seth observa tudo das sombras. Aproveitando a confusão, ele segue o homem e logo depois escala a parede do prédio, entrando no apartamento de Holly pela janela. Ela está no banheiro tomando remédios e ouve um barulho. Corre para a sala, mas só encontra a janela aberta. Fecha e volta para o quarto. Assim que se deita, Seth salta sobre ela e injeta o sedativo. Holly se debate por alguns segundos até desmaiar. Depois, Seth a transporta escondida dentro de uma caixa até o abrigo. Quando Nate o questiona, Seth diz que o chefe ligou de madrugada pedindo que cuidasse de uma entrega. Nate acredita, só pede que ele registre a entrada, mas dentro da caixa, Holly começa a despertar e solta um ruído. Seth disfarça tossindo alto. Quando ela faz mais barulho, Nate até nota, mas culpa o barulho do ar-condicionado. Seth finalmente deixa o local e Holly acorda totalmente, agora trancada dentro da jaula na sala subterrânea. Desesperada, tenta abrir à força e arranca uma unha ao tentar forçar a saída. Agarrada às grades, grita por socorro, mas só os cães ouvem. Eles latem sem parar. Nate escuta, mas pensa que estão apenas agitados como sempre. Na manhã seguinte, Seth aparece trazendo um penico e tenta falar com calma. Holly o xinga sem parar. Ele responde friamente que, por isso, ela perdeu o direito à comida e que podem tentar conversar de novo no dia seguinte. Ignorando os gritos, Seth vai embora. Assim que fica sozinha, Holly começa a lixar as grades com a corrente do cadeado. No dia seguinte, Seth finalmente oferece água e comida para Holly. Ela se agarra à perna dele, implorando para que não a deixe ali. Mas ele insiste que é importante estabelecer limites, definir o tipo de relação que tem e sai após repetir: amanhã tentamos de novo. Naquela noite, Holly começa a ter alucinações. Vê Claire, sua colega de quarto, sentada à sua frente, sussurrando tudo o que Seth vai fazer com ela. Holly grita, mandando-a calar a boca. Mais tarde, forçada pelas circunstâncias, usa o penico, mas se assusta ao ver um rato se aproximar. Desesperada, chuta o animal repetidamente até matá-lo. Na manhã seguinte, Seth aparece para limpar o sangue espalhado. Durante a conversa, Holly pergunta se ele vai abusar dela. Seth nega, mas quando ela questiona se ele pretende matá-la, ele responde com frieza: espero que não. A resposta a deixa apavorada. Seth então explica que pode não ter escolha caso falhe em salvá-la. Holly pensa que tudo aquilo faz parte de alguma seita ou doutrina estranha, mas Seth garante que não está fazendo isso por ele. Está fazendo por ela, porque ela é especial. Diz que se sentia perdido e sozinho antes de conhecê-la e acreditou que ela o enxergava de verdade. Porém, percebeu depois que tudo era apenas uma fachada, a versão boazinha que ela mostrava ao mundo. Agora ele quer saber quem é a verdadeira Holly. Se houver algo nela que ainda possa ser salvo, então ela sairá daquela sala. Se não houver, ela nunca verá a luz do dia novamente. Holly responde com insultos. Seth apenas respira fundo e vai embora. Ao sair da área restrita, é surpreendido por Nate, que o flagra saindo de lá. Desconfiado, Nate o lembra de que ele não deveria estar fuçando naquele setor. Para despistar, Seth aceita limpar a sala enquanto Nate verifica a porta trancada. Naquela noite, a alucinação de Claire reaparece e pergunta a Holly o que ela pretende fazer. Ela responde: calma, vou esperar. Na manhã seguinte, Seth traz algo diferente: o diário de Holly. Diz que sente pena dela, especialmente por como ela escreve sobre o amor. De forma tão sombria e triste, Holly retruca com veneno: um perseguidor doentio como você não sabe o que é amar. Seth então a surpreende perguntando sobre Claire. Ele revela que a ouviu falando com ela, fazendo duas vozes diferentes, na noite anterior. Questiona se Claire está no quarto. Holly responde que não, mas acrescenta: consigo vê-la, bem atrás de você. Admite que sabe que Claire não está ali de verdade, mas Seth não está falando apenas daquela sala. A verdade vem à tona. Holly já vinha alucinando Claire mesmo antes de ser capturada. Ela já a via em casa. Enquanto Seth revisa os acontecimentos no diário, a verdade é revelada. Claire realmente existiu e morava com Holly na época em que ela ficou noiva de Eric. Eventualmente, Claire teve um caso com Eric, algo que Holly descobriu ao olhar os e-mails dele.
Durante uma viagem de carro, Holly confrontou Claire, que pediu desculpas e disse que aquilo não significava nada. Furiosa, Holly começou a acelerar, dirigindo como uma maníaca, enquanto desabafava sobre o que Claire fez com ela. Ela desviou de alguns carros, mas no fim perdeu o controle e o veículo bateu. Ambas acordaram cobertas de sangue, e Holly encontrou um pedaço de vidro cravado em seu estômago. Quando ouviu Claire falar, Holly removeu o vidro e esfaqueou a amiga no olho para matá-la. Mais tarde, a polícia acreditou que Claire havia morrido por causa do acidente. No presente, Holly diz que é escritora de ficção, e Seth admite que por isso precisava ter certeza antes de ir à polícia. Ele vinha seguindo Holly há dias e descobriu que, desde a morte de Claire, ela tem matado pessoas aleatórias na rua das formas mais horríveis. Foi ela quem matou o morador de rua ao incendiá-lo. Seth acredita que ela mantém o diário porque quer ser pega e punida pela morte de Claire, mas ele não está ali para puni-la, está ali para salvá-la. Holly concorda que quer ser salva antes de Seth ir embora. A alucinação de Claire aparece aplaudindo Holly pela atuação, e Holly admite que estava mentindo para fazer Seth pensar que ainda tinha uma chance. Na próxima visita, Seth leva água e um pano para ela se lavar, mas não consegue parar de olhar para a pele dela. Eles conversam sobre os assassinatos, e Holly explica que gosta de matar, mas Seth não acredita e acha que ela age por culpa e trauma. Holly então conta a história de tubarões que batem a cabeça contra os vidros dos aquários e começa a imitá-los, só para quando ele pede, mas continua provocando, dizendo que se ela se matar, a polícia vai achar que foi ele. Perturbado, Seth decide ir embora. Mais tarde, Seth é chamado pela chefe e leva uma bronca por não estar fazendo seu trabalho. Ela não o demite, mas adiciona uma advertência ao seu registro, mais uma falta, e ele será mandado embora. Na visita seguinte, Seth entrega apenas 2 barras de chocolate, dizendo que ela precisa aprender que não está no controle. Se não começar a se comportar, ele não vai alimentá-la. Holly tenta manipulá-lo, dizendo que sonhou com os dois vivendo felizes juntos na praia, e Seth concorda em trazer mais comida. Quando Seth sai da área restrita para buscar lanches, Nate o vê novamente. Desconfiado, Nate tenta a porta, e naquela noite ela está aberta. Ele desce pela escotilha e fica chocado ao encontrar Holly na jaula. Ela pede ajuda e ele começa a bater no cadeado, tentando quebrá-lo. Nesse momento, Seth retorna e Holly faz um gesto silencioso, pedindo que ele ataque. Ela mantém Nate distraído enquanto Seth se aproxima por trás e o acerta na cabeça. Nate imediatamente empurra Seth contra a parede, então Seth puxa uma faca e o esfaqueia algumas vezes antes de fugir. Quando Nate tenta ir atrás dele, Holly estica a perna e o faz tropeçar. Em seguida, fala docemente com Seth, convencendo-o a matar Nate. Seth esmaga a cabeça de Nate com um bloco de concreto, enquanto Holly observa e se diverte. Quando termina, ele tem uma crise. Holly o acalma e lhe dá instruções sobre como se livrar do corpo. Usando as ferramentas do veterinário, Seth remove todos os dentes, digitais e unhas de Nate. Depois, corta o corpo em pedaços e alimenta os cães com ele. O que sobra é queimado no crematório. Após tomar banho, Seth liga para a chefe e diz que Nate saiu para resolver algo e nunca voltou. Algum tempo depois, ele joga os dentes no rio. Quando retorna ao abrigo, começa a limpar todo o sangue, enquanto Holly continua falando sem parar. Ela insinua que ele se sente atraído por ela por causa do lado sombrio dela. Depois de segurar a mão dele e acariciá-la, ela tenta forçá-la a tocá-la de forma íntima, mas Seth a retira. Quando volta para a área do escritório, ele encontra um detetive vasculhando os pertences de Nate em busca de pistas. Seth é interrogado sobre a última vez que viu Nate, mas sua história claramente tem várias falhas. O detetive também acha suspeito que Seth já esteja falando de Nate no tempo passado. No dia seguinte, Seth precisa se mover com cuidado pelo abrigo, pois o detetive ainda está investigando. Ele leva comida para Holly, mas ela não se move nem fala. Depois de alguns dias de insistência, Seth finalmente convence Holly a falar, e ela pede o dedo dele como prova de amor. A princípio, ele se recusa, então Holly começa outro discurso manipulador sobre como sempre se sentiu diferente e desconectada da sociedade desde jovem, e como só ele a compreende. Seth sai da sala e se esconde no banheiro, onde entra em pânico por vários minutos. Depois de muito pensar, ele retorna até Holly, que promete se comportar se ele atender ao pedido. Seth se senta ao lado da jaula e faz
faz exatamente o que ela pediu, o que o deixa em muita dor. Holly finge que vai pegar o dedo, mas na verdade agarra a faca e ameaça se matar se ele não a libertar. Depois que Seth abre a jaula, Holly sai com as pernas trêmulas. Ela o empurra contra a parede e diz que o ama antes de beijá-lo. Em seguida, corta seu pescoço com a faca. A alucinação de Claire aponta para a porta aberta ao fundo. Algum tempo depois, Holly está namorando Eric novamente. Ela também conseguiu um contrato para publicar seu diário como um romance de ficção. Quando o celular de Eric toca, Holly olha a mensagem e descobre que ele está traindo de novo. Surpreendentemente, ela permanece calma e entrega o celular a Eric sem dizer uma palavra. Mais tarde, Holly caminha até um galpão abandonado. Lá dentro está a revelação final: Seth, mutilado, preso em uma jaula. Ela o mantém vivo e encarcerado. Sempre que sente vontade de matar alguém, desconta nele. Assim, ela acredita ter sido de certa forma salva, e ele, mesmo em ruína, cumpriu seu propósito. Obrigado por assistir. Se você é novo por aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever para ficar por dentro das novidades. Até a próxima e tenha um ótimo dia!